Olá, aluno! Nesta aula, vamos aprender sobre o operador de negação e sobre expressões diferentes com o mesmo valor lógico. São chamadas de expressões equivalentes. Também vamos aprender o que é uma tautologia e uma contradição. Quando temos uma proposição P com valor lógico verdadeiro e queremos negar a proposição P, ou seja, transformar o seu valor lógico de falso em verdadeiro ou vice-versa, usamos o operador de negação. O operador representado por NOT pode ser indicado pelos símbolos como vocês veem mostrado aí na figura. Ao se aplicar o operador NOT, ele inverte o valor lógico da proposição. Assim, considere o quadrado amarelo. Temos a proposição P, o sol é quente, com valor lógico verdadeiro. Sua negação, representado por não P, o sol está quente, terá valor lógico de falso. Veja o exemplo no quadro verde da nossa figura, com a proposição lógica que 2 mais 4 é menor que 10, com valor lógico igual a verdadeiro. A sua negação, não que, terá valor lógico falso. O operador de negação é muito simples de ser usado. Ele é um operador unário. Basta colocá-lo na frente da proposição. Ao fazer isso, você inverte o valor lógico da proposição. Se ela é falsa, passa a ser verdadeira. Se é verdadeira, passa a ser falsa. É comum se expressar a negação pelo sinal til, mas existem outras formas de representar a negação. Essas formas estão desenhadas aí na figura, né? Se vocês olharem na figura aqui, ó, nessa figura, vocês vão ver várias formas de representação da negação. É uma representação simbólica, não faz alteração nenhuma, todas elas representam a mesma operação, né? Então, sempre que aparecer um desses sinais na frente da proposição, se inverte o valor lógico da proposição. Ao usarmos o operador de negação, nós estamos invertendo o valor da proposição. Então, se a proposição tem valor lógico verdadeiro, ela passa a ter valor lógico falso. Tem de se tomar cuidado com a negação da negação, pois se a proposição é verdadeira, sua negação é falsa. E se negarmos a negação, ela se torna normalmente verdadeira. Então, isso é um cuidado que nós devemos ter, né? Deve-se tomar cuidado, pois a negação da negação é a própria proposição. Isto pode ser verificado na tabela verdade, mostrada aqui ao lado, né? Vocês podem ver essa figura. Se for necessário, pare o vídeo e façam a análise para verificar essa inversão da inversão. Deve-se tomar cuidado com a negação, porque na linguagem natural, negar uma proposição muitas vezes é confirmar a negação. Você reforça a ideia de negar. Mas este operador, na lógica, sempre inverte o valor da proposição. Então veja o exemplo aí da figura, né? Não é verdade, primeira negação, que meu carro é ruim, segunda negação. Então eu estou afirmando que o meu carro é ruim. Outro exemplo que vocês têm aí na figura, ó. Não dá, primeira negação, para não fazer, segunda negação. Então você está afirmando que dá para fazer, né? Outro exemplo, não sei, primeira negação, que rosa não é bonita, segunda negação. Então eu estou afirmando que rosa é bonita. Mais um exemplo para a gente fixar a ideia. Não tenho certeza, primeira negação. Que lógica não é útil, segunda negação. Então eu estou afirmando que lógica é útil. Deve-se tomar muito cuidado com frases que fazem afirmações negativas.
Um outro conceito importante é o de expressão lógica equivalente. Duas expressões lógicas são equivalentes quando têm o mesmo valor lógico. Representa-se a equivalência de duas formas, como essas que vocês estão vendo aqui na figura, né? Com 3 barrinhas ou com essa setinha dupla, né? com duas barras também, tá certo? E quer dizer o seguinte, P é equivalente a Q. A propriedade da equivalência é uma relação entre as proposições e tem as propriedades que nós já conhecemos de teoria dos conjuntos entre relações. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, que quer dizer que P sempre é equivalente a P. Quer dizer, cada expressão lógica é equivalente a ela mesma. A segunda propriedade é a propriedade da simetria, que quer dizer que se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. E a terceira propriedade é a propriedade transitiva. Se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, podemos, por transitividade, dizer que P é equivalente a R. Pode-se demonstrar essas propriedades utilizando tabelas verdades. Alguns matemáticos estudaram as equivalências lógicas, e estas equivalências lógicas são chamadas de equivalências notáveis. São equivalências que nós devemos, até se for possível, memorizar. Uma delas é o que estamos mostrando aqui na figura, né? Se P, então Q, é equivalente a dizer que não Q, então não P. E isto está mostrado aqui nessa tabela verdade. Veja que todas as linhas da tabela da coluna P, então Q, tem o mesmo valor lógico que não Q, então não P. Existem outras equivalências lógicas. Vamos ver mais algumas ao longo do nosso curso. Para tratarmos as negações de operadores, vamos muitas vezes nos valer dessas propriedades, dessas equivalências. Existe uma situação muito interessante que nós verificamos quando fazemos a tabela lógica e que nós chamamos de tautologia. Então, chamamos de tautologia uma sentença lógica independente dos valores lógicos das proposições, sempre apresenta o valor lógico verdadeiro, como mostrado aqui no exemplo. Para mostrar uma tautologia, devemos fazer a tabela verdade, a tabela lógica das proposições e verificar que todas as linhas têm um valor verdadeiro. Pode acontecer de todas as linhas apresentar o valor falso. É o contrário da tautologia e chamamos isso de falsidade, também denominado de contradição. Isto acontece quando todas as linhas da tabela verdade são falsas, né? Independente do valor lógico de P e Q. É o contrário da tautologia. A forma de mostrar uma contradição é a mesma de mostrar uma tautologia. Nós fazemos a nossa tabela verdade, né? E nós verificamos que todas as linhas são falsas. Para completar o nosso assunto, veja que a contradição é a negação da tautologia. E assim, finalizamos os objetivos desta aula. Nesta aula aprendemos sobre equivalências de expressões lógicas, sobre o operador de negação, sobre tautologia e falsidade. E assim, para finalizar esta aula, veja o texto sobre o assunto, faça os exercícios referentes a esta aula. Até a próxima aula!